Em entrevista para Joyce Pascovitch, a jornalista da Globo Glória Maria resolveu detonar o politicamente e, claro, foi criticada pelos entusiastas da causa. Glória afirmou que não é correto generalizar tudo e que as pessoas estão ficando amargas. Segundo a jornalista, nem tudo tem que soar como preconceito. Ela então deu o exemplo da sua própria experiência, quando os colegas a chamam de neguinha, de forma carinhosa e que o termo nunca lhe soou preconceituoso. Vou ler aqui a declaração de Glória Maria, abro aspas. Se você quer saber, eu acho isso tudo basicamente um saco. Por exemplo, hoje tudo é racismo, tudo é preconceito. Eu, até hoje, na TV, tenho os meus amigos câmeras antigos, os técnicos que estão comigo há 40 anos. Todos me chamam de neguinha. Eu nunca me ofendi, nunca me senti discriminada. Me chamam de uma maneira amorosa, carinhosa. É claro que se falam ô nega, não sei o que, é outra coisa. Então, hoje tudo é preconceito, tudo é assédio. Está chato. Estou há mais de 40 anos na televisão. Já fui paquerada muitas vezes, mas nunca me senti assediada moralmente. Acho que o assédio moral é uma coisa clara, não tem dubiedade, não tem como você interpretar. O assédio é uma coisa que fere, é grosseiro, te machuca, te incomoda, te desmoraliza. Existe uma cultura hoje que nada pode, tem que ter uma diferenciação, não dá para generalizar tudo. O politicamente correto é um porre. Acredito que o politicamente correto é o caráter, a honestidade. Esse mundo que a gente está vem muito da amargura das pessoas. Não aceito. Essa foi a fala da jornalista Glória Maria. E aí, Fiuza, gostou? A Glória é uma grande mulher, né? Uma grande profissional. E ela, sim, ela representa conquistas de humanismo, né? Ela representa, como uma mulher negra, ela representa, de fato, uma ascensão social, com base no mérito, que encorajou certamente muita gente, né? Muitos negros que vinham com muito menos oportunidade, né? Pelo histórico de discriminação, isso tudo que a gente sabe, né? Esse problema racial / social que existe, envolto em preconceito, que ninguém nega. O que acontece? A trajetória da Glória Maria nunca foi feita na base da recriminação, né? Ela já deu outras entrevistas falando disso, né? Quer dizer, de fato, a cor da pele, em muitos momentos, foi desvantagem, né? Por conta do problema cultural, histórico, e ela não desfaz disso que aconteceu, ela não nega que tenha sofrido, mas ela encarou e venceu. Não estou nem dizendo só socialmente, só economicamente e profissionalmente. Ela venceu como pessoa, porque ela é uma pessoa que se afirmou, que ajuda outras pessoas que tiveram, né, enfrentaram os mesmos problemas, sem propagação de ódio, né? Essa é a verdadeira grandeza. A Glória Maria hoje, ela é um símbolo que é exatamente o oposto dos hipócritas que dizem defender vidas negras, mas que transformaram essa causa importante numa militância política que não tem nada a ver com a defesa dessa minoria, né, que fazem lá barricada contra o Trump, que criam, enfim, grupos políticos, né, para viver disso, para viver dessas causas e para segregar a sociedade, né? E a Glória Maria é uma pessoa, uma profissional que agrega a sociedade, né? Que harmoniza, que não fez nenhuma concessão, né? Que não se diminuiu. Ao contrário, né? Ela afirmou a sua condição. Eu lembro muito bem de acompanhar toda a trajetória da Glória, muito corajosa, e eu acho que nesse momento ela está falando de coisas muito reais, inclusive em relação ao aspecto aí também do suposto feminismo, né, que em vez de se tratar o problema real do assédio, da covardia, que precisa ser tratado, você monta um cavalo de batalha, você maximiza, não é nem que o problema seja menor do que aparece, mas você tira do foco, você transforma em patrulha, em cancelamento, em caça às bruxas, né, em uma feira de acusações e recriminações, e você não ajuda
não ajuda quem sofreu e quem sofre o problema real. A Danusa Leão, o jornalista Danusa Leão, uma grande escritora, que não tem nada de... É uma pessoa que sempre foi livre, uma mulher libertária, que fez história também nos costumes, a quem as mulheres, o país, devem muito em relação a conquistas de libertação feminina. A Danusa parou de escrever e vinha escrevendo muito bem, não é dizer que ela perdeu a vontade. Ela vinha escrevendo muito bem e parou de escrever porque ela afirmou que o ambiente em que ela escreve, ou as pessoas que reagem ao que ela escreve, ou que publicam o que ela escreve, estava completamente contaminado por essa indústria da patrulha, que é exatamente o que a Glória está falando. Esses são os reacionários, né? Esses são aqueles que, supostamente para defender direitos, transformam isso realmente numa indústria, numa profissão, o que seja, e viram os grandes moralistas. Esses são os caretas, esses que são os que realmente atrapalham o avanço no aspecto humanista da sociedade. Augusto. Chatos, né? São chatos. Grande Glória Maria, grande Danusa Leão, porque essas são mulheres livres e que atacam o cerne do problema. O problema do negro brasileiro é, sobretudo, o problema do pobre. Eles não têm uma formação como tem o pessoal de famílias mais abastadas, e porque eles foram abandonados depois de abolida a escravatura. Eles não tinham emprego, foram substituídos por imigrantes. Eu sou descendente de imigrantes que eram tratados com o mesmo preconceito devotado aos negros. Os ingleses das fazendas de café, eles discriminavam. Os italianos que chegavam, minha avó, por exemplo, era analfabeta. Ela era tratada não como um escravo, porque você não era acorrentado e tal, mas você era tratado preconceituosamente. Esse problema tem de ser enfrentado sem chatice, sem frescura e sem oportunismo. Então você tem de... Quer dizer, o jeito que fica ali, fica medindo, quantos tem? Não, tem tantos negros aqui, então essa empresa é legal. Então tá, quero saber de novo quantos negros existem nas redações. Por que o pessoal da Folha do Estado não entra em greve para que haja cotas lá? Porque você não tem tantos negros bem formados. Culpa da sociedade brasileira, mas é uma culpa que vem sendo acumulada há muito tempo. De repente você decide que, primeiro, só vale ser negro de esquerda. Negro de direita, não, ele é tratado com preconceito pelos donos da verdade. Agora, eles ficam estranhando tudo, como disse a Glória Maria, é assédio, é preconceito, quando há pouco tempo, a seleção de 1970 foi treinada, o time vitorioso no México foi montado pelo João Saldanha, que era comunista, um sujeito muito de bem com a vida e que chamava o Pelé de crioulo. Vocês imaginam o Pelé se sentindo ofendido? É o que diz a Glória Maria, se chama de neguinha, meu Deus, estão querendo mudar as músicas. Né? Negra do cabelo duro, não pode mais cantar. Quer dizer, esses caras, eles estão de mal com a vida. De mal com a vida. Foi por isso que eu disse um dia no programa Morning Show, falei, olha aqui, eu quero uma manifestação aí para a minoria a qual eu pertenço. Pô, eu estou sendo discriminado. Porque eu sou branco, hétero e olho claro, não pode. Não pode. Você pertence à elite golpista. Quando não, eu penso a mesma coisa em relação aos discriminados, em relação aos injustiçados. Agora, isso se resolve seriamente e não agindo como moleques, como esses aí que a Glória Maria qualificou muito corretamente de chatos. Zé Maria. O sistema está mesmo contaminado e muito chato. Eu acho politicamente correto exagerado, chato, e ele está se complementando como uma imposição.
Eu entendo essa fala de Glória Maria como uma fala dela, a experiência dela. Ela não se sentiu discriminada como mulher e como negra. É a experiência dela. Ela não fala em nome das mulheres e nem das mulheres negras. Ela não se atreve a falar sobre isso e ela tem toda a razão. Ela fala da experiência dela. Se impôs como grande profissional que é, se impôs enfim, venceu num ambiente muito disputado. Quero que as pessoas saibam que no ambiente de jornalismo há uma disputa ali entre colegas, entre amigos. E é natural que seja assim. O que não vale é nenhum golpe baixo, não vale nenhuma falha de caráter, mas no trabalho e na hora que você vai fazer a matéria, você disputa espaço no jornal, na rádio. É assim um ambiente competitivo. E ela se saiu bem e pronto. Ela acha chato ter que defender. Ela não pode ser obrigada a ser defensora de nada e nem heroína de nada. Quando eu digo sobre essa posição dela de mulher, e me refiro também sobre assédio. Para mim, o assédio é quando ele é feito através de um vínculo de chefia, né? Porque no dia a dia não é possível ter assédio. Mas algumas pessoas não têm, algumas mulheres, não têm a personalidade forte o suficiente para rechaçar o assédio. E aí elas se sentem encurraladas. E essas pessoas precisam ser protegidas. A Glória nunca precisou. Quando ela diz que foi paquerada e nunca sofreu assédio, é porque, pelo que eu conheço da Glória, um assédio ali ganhava a mão na cara, um assédio mais agressivo. Então, assim, ela sabe se defender. Ela é a Glória, né? E, repito, ela não fala em nome das outras mulheres negras por aí que não tiveram o mesmo ímpeto. E digo mais, na nossa vida eu aprendi criando filhos de que sempre haverá problemas. Porque não sei o quê, meu cabelo sei lá o quê, eu sou baixo, não sei o quê, eu sou gordo. Sempre haverá problemas, sempre haverá o pai que tenta chegar para o filho e dizer, olha, a situação é essa. Ou então dizer, olha, você está sendo discriminado, é a vida. Então, essa fala dela eu achei muito interessante, porque ela joga de lado armaduras e o dever de entrar no politicamente correto, que eu acho muito chato e está atrapalhando muito o mundo. O mundo era mais feliz antes. Eu queria louvar a coerência da Glória Maria, porque quando o William Vac foi demitido da TV Globo por excesso de competência, né, porque os chefes temiam, né, a qualidade do trabalho dele, que podia fazer com que ele ocupasse as vagas dos chefes, o lugar dos chefes medrosos, ela saiu em defesa do William, dizendo ele não é racista porque eu conheço, eu sei quem ele é. Tá? Então, foi uma das poucas jornalistas, viu, dos poucos profissionais que saíram em defesa do William Vac, que eu também conheço há muito tempo e posso dizer que é uma doce figura que não tem nada a ver com racista. Ele foi demitido por medo do chefe, só isso. Né? Insegurança mata. Né?